Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do No Lab Com. Estamos em janeiro, as saudades já apertavam e vamos começar este novo ano com um episódio dedicado às mamãs ou futuras mamãs. Portanto, não podem perder, vão saber tudo sobre testes pré-natais. É já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos a este primeiro episódio de 2026 no Lab Com, o podcast da Germana de Souza com os Twin Dogs, em meu nome e do meu irmão gêmeo. É um prazer voltar a estar com vocês aí desse lado no carro ou quem sabe em casa. Vou já apresentar as nossas convidadas de hoje, um painel de excelência e, se me permitirem, um painel de beleza também. Vamos começar pela doutora Marta Amorim, médica de genética médica da Germana de Souza. Olá Marta, é um prazer voltar a receber-te. É um prazer estar aqui contigo. A Marta já é assídua neste nosso podcast e a estreia da nossa querida doutora Mariana Torres, ginecologista e parceira na Clínica Matriz. Para além de ginecologista, ela também é obstetra, porque vocês às vezes eu tenho que dizer ginecologista e obstetra e ginecologista. Portanto, meninas, é um prazer voltar a contar convosco e Mariana, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ora é essa. Vamos já começar com uma pergunta que eu acho que todos lá em casa querem saber. Mas afinal, o que é um teste de rastreio pré-natal? O que é isto do DNA fetal? O que é o acrónimo NIPT? Meninas, ajudem-me, eu estou perdido. NIPT, textualmente, é Non-Invasive Prenatal Test. Portanto, em português, teste pré-natal não invasivo. Pré-natal porque é feito durante a gravidez. Não invasivo, porque não implica uma amniocentese, um teste que é invasivo. Portanto, implica apenas uma colheita de sangue. E isto é baseado no... Portanto, nós estamos a testar o DNA fetal e é baseado no princípio que as células, quando morrem, libertam DNA em circulação. Nós pensamos sempre muito no DNA que está dentro das células, está no núcleo, está fechadinho, está lá bem guardado. Mas a verdade é que as células, quando morrem, libertam pequenos fragmentos de DNA que entram em circulação e isto, na gravidez, faz com que a placenta, que se está a desenvolver, vá libertando pequenos fragmentos de DNA que nós podemos testar. E vamos inferir. E por isso não é um teste diagnóstico, é um teste de rastreio, porque no fundo não estamos nós falamos em DNA fetal, mas não estamos a testar DNA do feto, não conseguimos isolar DNA do feto. É DNA que é da placenta, mas que tem uma constituição, na maioria das vezes, idêntica à do feto e, portanto, conseguimos fazer um teste ao DNA do feto desta forma indireta. É o mais próximo do DNA fetal que eu vou ter. É. Portanto, é o teste... Tem vários nomes, tem este nome que é mais fácil, que é o NIPT, que é aquilo que eu própria costumo usar. Depois tem o DNA fetal livre em circulação materna, que é o nome oficial formal em português, e depois há os nomes das diversas marcas, que são muitas e que são testes diferentes, mas que acabam todos por significar o mesmo. Mariana, então não é propriamente um teste invasivo, ele é não invasivo, ou seja, eu não vou pôr em risco a vida do bebê. É verdade, isso é uma grande vantagem, porque até há umas décadas atrás nós só tínhamos métodos invasivos para perceber que se o bebê tinha alguma alteração dos cromossomas. E nós sabemos que esses testes têm riscos, não é? Estamos a falar de uma amniocentese ou de uma biópsia das vilosidades coriónicas, não é? Da placenta, que implicam, através de uma agulha, colher mesmo células da gravidez. E ainda que os riscos não sejam altos, pode levar a perdas gestacionais, por exemplo, e por isso foi ótimo quando conseguiram arranjar formas não invasivas de conhecermos um pouco melhor o risco das alterações dos cromossomas, porque mesmo que os riscos sejam baixos numa amniocentese e que quando surge uma necessidade de a fazer, é óbvio que supera esses riscos e fazemos o exame, confiantes que a medicina o faz da forma mais segura possível. Mesmo riscos baixos, nós temos todas as vantagens de os evitar. E acho que estes testes foram revolucionários por nos darem resultados com uma sensibilidade imensa, sem colocar ninguém em risco, porque é simplesmente uma simples colheita de sangue da grávida. E eu acho que isto aqui, a sensibilidade e a especificidade, é também a grande mais-valia deste teste, não é? Nós evoluímos para... Eu lembro-me quando entrei em medicina, quando comecei a exercer mesmo, nós fazíamos... As coisas evoluíram muito. Isto, estou a falar de 2005, a partir dos 35 anos, todas as mulheres eram indicadas para fazer a amniocentese. Não é? E depois começámos a evoluir e houve os rastreios combinados, em que
temos dados ecográficos, dados clínicos da grávida e fazemos algoritmos, mas que ainda assim têm sensibilidades à volta dos 90%, ainda têm falsos positivos à volta dos 5%, portanto havia muitas mulheres que acabavam por fazer a amniocentese sem necessidade, e este teste para as principais aneuploidias, e quando falamos em aneuploidias, são alterações dos números dos cromossomas, sendo que aquelas que são viáveis e que, portanto, podem nascer crianças com elas, são a 13, trissomia 13, a trissomia 18 ou a trissomia 21, que têm nomes, uma hepato, outra é a síndrome de Edwards e a síndrome de Down, que é a que mais conhecemos, porque é mais prevalente, que é a trissomia 21, em que há 3 cromossomas de 21. E de facto estas coisas foram evoluindo e para estas 3 trissomias a sensibilidade e a especificidade é superior a 99%. Portanto, não é um teste diagnóstico, é um teste de rastreio, os resultados dizem-nos alto risco ou baixo risco, não dizem diagnóstico de, e se de facto houver alto risco, implica então fazer o teste diagnóstico para confirmar que exista de facto esta anaplastia, mas de facto a especificidade e sensibilidade deste teste é imensa e é um ótimo teste. Rapaziada, e maior simplicidade na resposta não há. Mariana, eu vou já direto a ti. Quem são as grávidas que mais beneficiam destes testes? Quando estes testes surgiram, pensou-se que poderiam ser úteis para grávidas com mais risco de ter estas alterações de cromossomas, grávidas com uma idade mais avançada ou que já tinham história de alterações, não é? De bebés com alterações de cromossomas, mas com o tempo, porque tínhamos um bocadinho de receio destes tais falsos positivos e o custo associado e ser um Certo. teste novo. Mas hoje em dia é um teste que eu, na minha prática, coloco em cima da mesa a todas as grávidas como opção. Porque é um teste que dá-nos uma certeza bastante grande, ainda que não seja, não é, diagnóstico, podemos ter que confirmar, há uma baixa probabilidade dele vir positivo e de afinal não ser, e hoje em dia sinto que as grávidas devem pelo menos ter a informação de que ele existe para poderem tomar uma decisão se o querem fazer ou não. Por isso eu em consulta costumo explicar precisamente o que nós estamos a falar aqui, de nós só conseguimos ter 100% de certeza quando fazemos uma amniocentese, mas como é invasivo hoje em dia só fazemos quando já temos uma grande suspeita, e a seguir ponho em cima da mesa o que estava a falar do rastreio combinado e deste teste de DNA fetal no sangue materno e explico que um dá-nos esses 85, 90% de certeza, este consegue-nos dar os 99% e permite-nos saber ter uma certeza maior mais cedo. E por isso é um teste válido para qualquer grávida, mesmo que seja uma grávida de baixo risco. E acredito que, à medida que o tempo for passando, Sim. ainda se tornará mais comum fazer-se na gravidez. É ótimo nessa parte, até porque a grávida e a futura mamã vai ficar mais descansada. E tu, na tua consulta, como geneticista, vês perfeitamente, principalmente quando há um histórico na família de a minha irmã, na geração passada, houve algum caso de uma malformação, e aí esta parte de ansiedade e de projeção do futuro pode ser combatada. Mas ainda bem que tu falas disso, porque efetivamente este teste está feito neste momento, ele tem uma grande sensibilidade e especificidade, como eu disse, para estas 3 trissomias. E estas 3 trissomias, de uma forma geral, acontecem de uma forma esporádica. Espontânea Não, quase, não não é? é porque há risco familiar. As trissomias acontecem porque houve uma não disjunção dos 2 cromossomas, ou seja, nós temos 46 cromossomas em todas as células e estão aos pares. 2 cromossomas 1, 2 cromossomas 2. Os nossos gametas, as nossas células sexuais, os óvulos nas mulheres, espermatozoides nos homens, só têm uma cópia de cada. Portanto, tem 23 cromossomas. Só um cromossoma 1, só um cromossoma 2, mas eles têm que separar. Portanto, há um processo que se chama meiose, em que as células passam de 46 cromossomas para 23 cromossomas. Sabe-se que a partir dos 35 anos, nas mulheres, aumenta o risco desta separação não se fazer tão bem e de ficarem 2 cromossomas juntos, e quando se junta com o do parceiro, dar a trissomia. Portanto, o Daí uma risco. tripla, não é? O risco das trissomias está associado à idade materna e normalmente não a uma história familiar. O NIPT está a evoluir efetivamente para testes em que a história familiar vai ser importante. Vamos conseguir fazer NIPT para doenças monogénicas, fibrose quística, para testar o RH e podemos falar tudo Isso isso. aí vai ser Mas neste disruptivo, não é? vai. E eu acho que nós vamos conseguir fazer o exoma e o genoma através do NIPT sem ter que fazer testes invasivos. E isso até vai ser cada vez mais urgente conforme forem surgindo terapias genéticas em que tu tens alguma coisa para oferecer às pessoas e eu estou a fazer um desvio agora à conversa, mas Não, posso mas introduzir isso essencial, agora. sim. Que é, por exemplo, quando falamos da atrofia muscular espinhal, a doença que as gêmeas se tornaram tão famosa. Sim. A atrofia muscular espinhal é uma doença em que os neurónios motores vão morrendo. Nós sabemos que
temos agora o teste para esta doença no teste do pezinho, porque quanto mais precocemente nós instituirmos a terapia, menos células neuronais morreram e, portanto, melhor vai ser o prognóstico. Então, e se conseguirmos fazer este diagnóstico durante a gravidez e conseguirmos fazer uma terapia genética durante a gravidez? Isto são coisas que já há ensaios clínicos, apesar de haver várias restrições a ensaios clínicos em grávidas, mas são coisas que estão a ser trabalhadas para esta doença e para outras em que são sensíveis ao tempo, não é? Portanto, eu acho que vai com o aumento das terapias genéticas in utero, que tem muitas vantagens, porque nós administramos as terapias genéticas com vírus. Na gravidez há menos imunogenicidade, precisas de menos material, o agente que tu vais usar espalha-se melhor nos tecidos, inclusivamente a barreira hematoencefálica nessa altura é permeável. Portanto, há muitas vantagens em fazer terapias in utero, além da questão do tempo que eu falei. Portanto, vamos começar a ter cada vez mais este tipo de necessidade e, portanto, mais necessidade de fazer diagnósticos in utero. E se fizermos diagnósticos in utero com testes não invasivos, então deschanar. Isso é o perfeito, win-win não é? situation, é o melhor dos Portanto, dois E mundos o essa NIPT parte. vai explodir. E já há muitas provas que funciona para doenças monogénicas, sobretudo quando são de novo, quando são herdadas do pai, porque se há coisas que aparecem em circulação materna que não são da mãe, então é do feto. Não é? Exato. Portanto, há muitas coisas a acontecer. Mas neste momento, para as trissomias, havia muito aquela coisa da idade materna. Ok, vamos fazer a partir dos 35 anos. Começou-se a verificar que pela sensibilidade e especificidade, lá está, em qualquer idade, independentemente do risco, que este teste tem vantagens e as principais sociedades científicas internacionais assim o aconselham a fazer independentemente do risco, independentemente da idade. Em Portugal, a DGS emitiu uma norma em março de 2024 que diz que todas as grávidas devem fazer o rastreio combinado, Certo. porque o rastreio combinado tem dados clínicos e dá-nos informações sobre risco pré-eclâmpsia e dá-nos informações sobre outras coisas e, portanto, não se deve abdicar do risco combinado porque também tem as suas vantagens. E as mulheres que têm risco alto, que é superior a 1 para 100, fazem a amniocentese. As que têm risco baixo, que é inferior a 1 para 1000, não fazem nada. As que têm o risco intermédio, que é entre 1 para 101 e 1 para 1000, então é-lhes oferecido o NIPT mesmo a nível do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, este teste Que ao é DNA incrível. fetal, sim. E o rastreio combinado é feito nos centros de saúde amplamente, que é juntar dados de uma ecografia com 2 marcadores analíticos, como vocês estavam a dizer. Agora vou fazer uma pergunta malandra. E se este exame estiver negativo? O meu bebê está 100% garantido que não acontece nada? Meninas, ajudem. Não, há muita coisa que este teste não detecta, por isso este teste é muito útil e dá-nos informação muito importante, mas não nos dá um panorama, não nos diz tudo sobre aquele bebê, por isso existem outras alterações genéticas que não são detectadas e nem tudo que possa surgir durante uma gravidez está explicado nos genes, por isso é importantíssimo manter a vigilância, quer com as consultas, quer com as ecografias, quer com os vários exames que vão sendo realizados. Por isso, fazer este teste na gravidez, quando vem negativo, não faz com que a seguir não se possa fazer a vigilância da gravidez, porque existem outras coisas que podem surgir e que é importante detectarmos atempadamente para podermos intervir e melhorar a saúde, quer da mãe, quer do bebê, consoante o que for surgindo. E por isso é tão importante o aconselhamento que nós fazemos antes do teste, não é? Para a pessoa saber o que é que um resultado positivo significa, o que é que um resultado negativo significa, os achados incidentais que nós podemos encontrar. Às vezes temos trissomias, às vezes vêm assim resultados esquisitos com trissomias em coisas diferentes. Podem surgir, por exemplo, um cancro materno, que é uma coisa que uma pessoa não está à espera quando faz um exame destes. Claro. Às vezes pode-nos dar um mosaicismo placentário, ou seja, uma alteração que afinal só está confinada à placenta e que não existe no feto. Portanto, é importante no aconselhamento as pessoas perceberem exatamente o que é que significa um resultado positivo, isto do alto risco, do baixo risco, o que é um resultado negativo, o que é que são estes resultados incidentais, o que é que nós estamos a testar e o que é que fica de fora. Exatamente para não haver essas surpresas que às vezes acontecem. Às vezes vem. E é um bónus que nós não gostamos. Então eu vou-te fazer, na sequência dessa resposta, vou-te fazer uma pergunta para ainda ficar mais claro e para as pessoas lá em casa e no carro, onde quiserem. Ou então na praia, sei lá, uma praia de Exato. janeiro. É um teste de rastreio, não é diagnóstico. Não é, e é de Para que as rastreio. pessoas saibam. Neste momento, lá está. Ele está feito para a trissomia 13, 18 e 21. Há testes que se podem comprar já com as copy number variations, que são deleções, duplicações, coisas mais gerais, trissomias de uma forma geral, mas neste momento ele está muito bem feito e aferido, digamos assim, para as trissomias 13, 18 e 21. Portanto, quando fazemos o teste, estamos a fazer um rastreio para estas 3 trissomias. E como também a
a nossa colega disse, aqui o que acontece é, nós quando seguimos uma gravidez temos que ter uma noção que há um risco à volta de 2% em qualquer gravidez de haver malformações. E algumas delas são causadas pelo ambiente, vírus. Algumas são causadas por doenças maternas, como por exemplo a diabetes mellitus que não esteja controlado, um lúpus. Há outras doenças que têm teratogenicidade para o feto. E depois temos as doenças genéticas. Mas dentro das doenças genéticas, assim grosso modo, temos alteração do número dos cromossomas, como é o caso das aneuploidias, estas trissomias que falámos. Temos deleções e duplicações, que é quando desaparecem bocados dos cromossomas, mas que podem ou não, dependendo do tamanho, ser detectado por esta técnica. E depois temos as doenças monogénicas, que são as trocas de letras. Se imaginássemos os cromossomas como enciclopédias, às vezes digo isto na minha consulta para ficar mais claro. A alteração do número dos cromossomas é se olhássemos para a prateleira e há números de livros a mais ou menos. As deleções e duplicações é se faltarem páginas. E depois as doenças monogénicas, que é os erros das alterações de letras, é se houvesse erros ortográficos lá pelo meio. E em relação a isto, neste momento, os testes comerciais que existem não detectam nada disto. E muitas das doenças raras que nós ouvimos falar, que juntas têm um peso até muito importante, não estão contempladas neste teste. Por isso, sim, às vezes acontece vir uma criança a uma consulta e há. Espera aí, mas eu fiz uma amniocentese e estava normal. Eu fiz o NIPT e estava normal. É importante relembrar o que é que foi estudado no NIPT. Exato. Isto. O que é que foi estudado na amniocentese? E na amniocentese até pode ser só o cariótipo, que olhamos só para os cromossomas, até pode ter sido um exame mais geral. Mas é sempre importante relembrar o que é que estamos a estudar. Portanto, um teste negativo significa que foi negativo para aquilo que foi estudado e não para o resto. Eu agora vou passar para uma parte mais dita lata e digital. Mariana, tu segues muitas grávidas e elas chegam provavelmente à primeira consulta com muitas dúvidas, anseios, medos, até com uma espécie de surpresa. Às vezes a gravidez não era para ser naquela altura, mas foi. Nunca é o momento certo. Ou então não, foi extremamente programado e é uma felicidade para o casal. Ou então é apenas uma mãe solteira ou que vai começar a sua viagem monoparental. As redes sociais são, no teu ver, um aliado quando a pessoa não médica ou não da área de saúde chega ao teu gabinete já com muitas respostas, às vezes erradas, mesmo com os rastreios e os testes de rastreio que nós estamos a falar, como é que tu consegues depois dar a volta e responder medicamente e com a ciência ao teu lado? Eu acho que as redes sociais e este acesso fácil à informação, eu acho que é muito vantajoso. Pode ser um desafio para quem está, não é? Quem está a receber a informação conseguir filtrar, mas a seguir, indo a uma consulta e pondo em cima da mesa essa informação, não é? Não, eh, existe essa oportunidade para esclarecer o que é que a pessoa compreendeu bem, o que é que não é bem assim, não é? E acho ótimo quando as pessoas me trazem essas dúvidas e quando não se inibem de dizer ouvi nesta página esta informação ou conversei com o chat GPT e recebi isto e tentar perceber o que é que aquilo é verdadeiramente útil naquele caso em Sim, particular, certo. não é? E por isso é bom termos informação. Eu acho que a informação nos permite fazermos escolhas melhores, alinhadas com as nossas expectativas de vida e com a forma, com os desafios que a vida nos vai trazendo. Ah, e ter profissionais disponíveis para ouvir, E que não levem a perceber, mal, não é? Doutora, exatamente, pus e as não minhas análises no levar-me. chat GPT. Isto diz que eu Acho ótimo, sou X ou Y. sim. Desconstruir aquela parte, não é? Eu vejo isso como às vezes um desafio, não é? Sim, De tentar perceber o que é que a pessoa descobriu sim. e tentar perceber, às vezes simplesmente dizemos assim, olha, é isso mesmo, não é? Não é Fez um mais, ótimo correto. trabalho de pesquisa, não é? Outras vezes dizemos assim, Validar o olha, que está mas no certo. seu caso existe aqui um pormenor que faz com que se calhar isto, ou o que viu, se calhar isso é tão raro, vale mesmo a pena nos preocuparmos, não é? Com uma coisa tão rara e sobre a qual não Não, temos verdade. controlo. Mas é verdade que é um desafio, não é? Isto da parentalidade e da gravidez é um mundo novo, com muita informação e com às vezes muitas opiniões que às vezes não são baseadas na E tu evidência. escreveste um livro E até. é verdade, é E nós verdade. podemos ver tudo no livro, porque é de facto interessante esta parte do experimentar, seja de primeira viagem, segunda, terceira, Sim. vão É ser momentos isso. diferentes. Eu acredito mesmo que a literacia em saúde é fundamental para termos uma vida mais saudável. Acho que tem muitas vantagens. Gosto mesmo de explicar as coisas e de sentir e de explicar de forma que a outra pessoa compreenda, não é? Como estamos a fazer aqui, de trocar por miúdos coisas que até há pouco tempo estavam muito distantes da população geral, Falamos de porque, não é? genética, de laboratório, Sim. de ciência no seu, na sua arte mais
primorosa, não é? Eu li há pouco tempo um artigo de um colega nosso, que é doutorado em ética, e escrevia uma coisa que eu achei tão gira, porque ele dizia que a verdadeira liberdade é nós podermos escolher, não é? É a nossa autonomia de podermos escolher devidamente informados. Não é mais. E o quanto a própria desinformação é um atentado a essa liberdade, não é? Porque é uma manipulação da nossa vulnerabilidade e das nossas escolhas. E achei essa ideia muito gira e eu sou uma apaixonada também por literacia médica e ler isso ainda tornou mais, pá, sim, a literacia médica, o informarmos, o darmos poder à pessoa para escolher de uma forma informada é algo tão bonito e é tão importante. E olha, eu estava a ouvir essa coisa das gravidezes inesperadas e lembrei-me de outra vantagem muito grande deste teste, que é o rastreio combinado, que lá está, tem outras vantagens e não deve Sim. ser abandonado. Tem um problema, que é ter uma janela temporal. Nós só conseguimos fazer entre as 11 e as 13 semanas. A ecografia para ver a translucência da nuca tem que ser naquela altura específica, senão já não é válido. As análises que nós fazemos também têm que ser naquela altura. O NIPT tem essa vantagem. A partir das 9 semanas, a ADN-A está livre em circulação materna, que nós já conseguimos detectar e testar, e portanto, a partir dessa altura pode ser feito e já não tem janela temporal. Pode ser feito até ao fim da gravidez. Portanto, às vezes, quando as pessoas têm o azar de descobrir uma gravidez às 15 semanas, e já passou a janela do rastreio combinado. Há sempre uma oportunidade. Há sempre tempo para fazer o NIPT. Até porque falamos cada vez mais, e Portugal é um dos países da União Europeia em que há, de facto, várias gestantes não vigiadas nos primeiros trimestres que chegam a Portugal para uma nova vida, e é complicado depois desmistificar e ver todo o panorama e os rastreios que deviam ter feito no primeiro e segundo trimestre, e tem aqui outra razão para o fazerem. Marta, vou-te fazer uma pergunta, até porque genética muda constantemente, não é? O que foi hoje, amanhã já provavelmente não será, ou então há uma contradição, é um mundo à É uma parte. ansiedade para acompanhar a literatura. É verdade, portanto, boa sorte, boa sorte. Como geneticista, e tu falo amplamente muito bem na comunicação social, seja na rádio, na televisão, em podcast, no Instagram ou outras plataformas, é difícil explicar a uma mãe o que são estes termos, o NIPT, e as perguntas que elas te fazem e eles te fazem quando tu desmistificas, por exemplo, o que é uma trissomia 21, o que é uma trissomia 18, o que é uma trissomia e por demais números, e qual a diferença qual o impacto que tu vai ter, porque nós estávamos a falar agora que o NIPT vê esta quantidade de números de cromossomas, não obstante o facto de não chegar a outro tipo de aneuploidias. Chega, não está ainda neste momento, ele está bem desenhado para aquelas, mas desconstruir isso é um dos desafios que mais mexe comigo e faço desenhos e tento explicar. Eu costumo brincar com isto, que eu não sou filha de médicos, eu sou filha de professores primários. Eu acho que aquilo que nos está no sangue Sim. é tentar trocar por Ensinares. miúdos. Sim. Trocar por miúdos para miúdos. Uma linguagem que seja perceptível. Às vezes até treino com as minhas filhas. Então, Porque acho que é importante. Eu acho que nós, na nossa prática, queremos chegar às pessoas, queremos mudar comportamentos e para isso elas têm que nos perceber. E essa desconstrução para mim é importante. E às vezes faço desenhos e tento perceber na linguagem corporal das pessoas se estão realmente a perceber ou se tem que ali alterar um bocadinho a estratégia, usar palavras diferentes, usar analogias, comparar com coisas que são mais palpáveis, não é? exemplos banais, não é? Da Sim. vida real. Como usei agora as enciclopédias e farto-me de Certo. usar exemplos destes para que seja mais perceptível para as pessoas esta mensagem. Mariana, eu vou-te fazer uma pergunta, até porque estamos cada vez mais complicados na acessibilidade ao nível da obstetrícia. Falávamos dos testes e falamos dos testes pré-natais. É difícil para uma grávida de primeira viagem que vê os seus cuidados médicos e obstétricos no Serviço Nacional de Saúde ou então no privado. Há também uma acessibilidade garantida no privado difícil quando falamos ao nível dos cuidados primários. A comparação é possível uma grávida na primeira consulta debater e ter acesso ao NIPT de uma forma rápida? Eu quero acreditar que sim, da minha experiência e com quem eu falei, as pessoas estão bastante receptivas a recomendarem o exame como um método de rastreio. É assim, é óbvio que se calhar alguns colegas podem ter uma convicção maior ou menor em termos entre o rastreio combinado e o teste de DNA fetal. Eu sei que alguns que às vezes dizem assim, olha, quando são mais novas eu costumo sugerir o rastreio combinado primeiro e depois, dependendo do resultado, ponderar, fazer, mas em termos de acesso a fazer o exame,
é feito num laboratório, não é? Certo, Na Germano certo. Sousa faz o exame, não é? Por isso muito não bem. não é preciso ser feito num ambiente específico, por isso é um exame de fácil acesso num laboratório de análises clínicas e hoje em dia os colegas conhecem bem o exame e percebem a importância que ele tem, por isso não sinto que existe. A dificuldade eventualmente pode ser para algumas pessoas a parte do custo, mas também já começamos a ver algumas seguradoras a comparticipar, não é? Do que eu vou percebendo Verdade. e É, o e que felizmente os facilita um preços têm vindo a baixar. pouco o acesso, não é? Porque uma das limitações há uns tempos atrás tinha a ver também com a Com o parte do preço. custo, com o Sim, sim. preço, não é? Se Ainda tornou muito mais Muito mais vantajoso na acessível, sim, sim, por atualidade, sim. sim. isso as próprias seguradoras também veem vantagens em comparticipar, porque previne coisas no futuro, não é? Por isso as pessoas sabem que a importância de investir nesse tipo de testes Verdade. para diminuir a ansiedade, para diminuir outros testes, para perceber. Isto na gravidez, tudo o que nós possamos descobrir, o ideal é descobrir o quanto antes, Sim. não é? Cada vez mais cedo. Cada vez mais Sim. cedo, é o nosso, e é isso que eu às vezes digo, é quando as pessoas querem fazer este teste, não é? Quando depois de eu explicar as opções que têm, a pessoa diz assim, não, mas independentemente de tudo, eu só se fico confortável se fizer um teste que me dá 99% de certeza em relação a estas alterações, eu Vamos a digo, isso. então vamos fazer antes, não vamos É. esperar, porque se têm essa certeza que precisam disso, Não é mais. não vamos Não é aguardar mais. mais nada, não é? Doutoras, eu vou-vos fazer umas últimas perguntas e é relativamente simples. O que é que vocês aconselham, o que é que diriam às mães da primeira viagem ou às novas mamãs, futuras mamãs, nestes rastreios pré-natais? Falem para elas como se fossem as vossas melhores amigas. Chegam a casa, dizem parabéns e elas estão cheias de perguntas. Eu, por acaso, o NIPT, eu continuo a dizer NIPT, DNA fetal livre em circulação. É muito o hábito da literatura Sim. em inglês dizer NIPT. Mas é um teste que eu fiz. Eu fui mãe a última vez aos 39. A minha irmã foi mãe aos 38 e foi a primeira coisa que eu lhe disse: este teste vais ter que fazer. É um teste que eu aconselho, de facto. O teste neste momento, porque um teste genético é destes não invasivos, é uma análise de sangue, ponto. Não é preciso jejum, não é preciso preparação, não é preciso tomar, como para o teste da diabetes gestacional, tomar líquidos horríveis durante Sim, horas. sim, É a sim, coisa mais sim. simples do mundo. É uma análise de sangue com uma sensibilidade e especificidade muito grande. Eu tenho muita esperança que num futuro breve o número de respostas vai aumentar imenso, incluindo para as doenças genéticas, as dominantes de novo, que são aquelas em que basta haver um erro e que vão causar doença. a doença, e muitas destas doenças associadas a déficit intelectual, associadas a patologia comportamental, que são coisas que ecograficamente não têm tradução. E, portanto, de outra maneira, nós não conseguimos detectar. E eu acho que os testes vão aumentar esse tipo de respostas, e é um teste de facto que eu aconselho. A outra coisa que eu aconselho é, a determinada altura, temos que desligar o botão. Eu própria tenho 3 filhas, nas 2 primeiras, se calhar por ser mais nova ou mais ignorante, consegui ignorar melhor, consegui silenciar melhor estas coisas. Na terceira gravidez, estava mais ansiosa de, ok, já eliminei isto e agora isto, já eliminei isto. Tem que chegar a um ponto que é, nós nunca vamos conseguir Sim, eliminar às tudo. páginas tantas. E há uma altura que é mesmo, olha, É fazer o melhor trabalho com o que se tem, não é? Eu acho que é mesmo e não, importante. não sentir culpa, não sentir. É, porque há muito essa coisa: será que foi alguma coisa que eu fiz na gravidez? Será que foi um erro meu? E não, infelizmente, o acaso na genética é uma coisa muito, muito importante que acontece, os erros acontecem, nós testamos aquilo que podemos testar, mas também não temos que perder o nosso juízo, digamos assim, a pensar: será que podia fazer mais alguma coisa? Será? A partir de determinada altura é aproveitar a gravidez, é viver a gravidez, Sim, eu acho que é porque muito importante tu confiar, é, confiar não que é? as coisas a maioria das vezes funcionam e funcionam bem. É óbvio que nós hoje em dia não deixamos ao acaso para as coisas Claro. acontecerem e a medicina evolui precisamente para que não aconteça o que a natureza prevê, mas é importante essa informação e o que podemos controlar e procurar informação devemos procurar, não é? Mas a seguir também compreender que há muita coisa que nós não controlamos e que temos que aceitar e aguardar e é parte o resto da vigilância da gravidez, que é importante para também nos ir dando, a cada passo nos ir dando essa confiança de que as E coisas confiar estão a na palavra do evoluir médico, bem, não é? que é um Claro, aliado, que está lado a lado. claro. Sra. Marta, Sra. Mariana, o nosso tempo hoje foi um prazer ouvir-vos e
conhecer um bocadinho mais destes testes de rastreio pré-natal. Para mim mesmo foi também uma lição, porque nos centros de saúde fazemos ainda muito rastreio combinado, mas de facto está ao nosso alcance e à nossa disponibilidade cada vez mais de forma acessível este tipo de rastreios em genética. Obrigado, meninas. Obrigada. E lá em casa, no carro, onde for que nos estejam a ouvir, este episódio foi o primeiro do ano, mas logo vamos chegar com mais e outros temas. Até lá, um beijinho.